Oi, eu sou Tainá, esse é o Dias Radiantes e que bom que você está aqui. Hoje eu queria compartilhar com vocês a leitura de O Rei de Amarelo. Eu estou postando esse vídeo só em janeiro, mas eu li ele em novembro, porque o mês de novembro aqui pra mim, no Dias Radiantes, a temática é o mês da morte, porque é o mês do dia de finados. Bom, a primeira coisa que eu queria falar sobre esse livro é que ele não é uma história única. São vários contos. Os dois primeiros contos, eles acontecem no mesmo mundo, eles estão interligados. Alguns outros contos, algum outro personagem desse mundo principal, digamos assim, aparece, mas tem contos que não tem nenhuma relação com essa história, O Rei de Amarelo. E O Rei de Amarelo é um livro que existe dentro desse mundo, desses dois primeiros contos, e que tem a peça, O Rei de Amarelo, né? Um livro que tem uma peça que as pessoas leem esse livro e elas enlouquecem, elas ficam horrorizadas, chocadas e acabam enlouquecendo. Essa edição que eu li aqui da Intrínseca, ela vem no final de cada conto, com várias notas, no final, né? Tipo, aqui é o final do conto, e tem várias notas explicativas, tanto explicativas de referências de lugares ou de pessoas, apontando às vezes relação, ó, esse personagem já apareceu em tal conto, e também notas interpretativas, né, do que o autor quis fazer. Nessas notas interpretativas, teve algumas que me irritou, que eu achei que a pessoa que fez as notas era super fã do Robert Chambers. Então, isso aqui, será que o autor, tipo assim, genialidade, não sei o que, e eu tava achando uma coisa bem normal. Já adianto que eu gostei, sim, do livro, gostei dos contos, mas como eu disse, o cara que fez as notas, ele ama essa história com certeza e ama esse autor. Então, às vezes, essas notas interpretativas, eu ficava um pouco, não é bem irritada, mas assim, eu ficava meio, sim, tá bom, tipo, sabe uma coisa que você gosta, mas aí você vai falar com uma pessoa que é super fã e fica, não, mas é genial e não sei o que, você fica tipo, sim, tá bom. Mas essas notas são muito importantes, porque o Chambers, ele é americano, mas ele estudou artes em Paris, e vários cenários, para não dizer, praticamente todos os contos se passam em Paris, e fazem referências a lugares que são importantes para a classe artística no período que ele está escrevendo, né, assim, lugares que essas pessoas frequentariam, escolas de artes, bairros em que essas pessoas morariam, e que de fato eu não conheceria. Então as notas explicativas no final dos contos são muito importantes, porque vão explicar isso pra gente. Eu me interessei de ler esse livro, houve uma época que nos canais literários várias pessoas apresentaram esse livro, mas eu vi poucas pessoas fazendo resenha. Eu tive na livraria e vi o livro e fui ler a orelha, e eu me interessei mais por causa disso. Assim, a princípio o nome se tornou familiar para mim por causa dos canais literários, e aí eu fui folhear o livro e vi que esse Robert Chambers influenciou vários autores, né? Vem dizendo na orelha do livro que ele influenciou Lovecraft, Raymond Chandler, Stephen King, Neil Gaiman, entre outros. Então, por isso que você que não gosta de ler nada sobre o livro, às vezes você descobre coisas bem legais quando você lê a contracapa, quando você lê as orelhas do livro, traz informações bem legais. E especialmente as notas, porque eu sei que tem muita gente que lê a história e pula as notas, não lê, acha que é informação superficial. Mas são informações que acrescentam bastante na sua experiência de leitura. Enfim, vendo que ele tem influenciado tanta gente, quis ler, né? Então tá, agora eu vou comentar um pouquinho sobre cada um dos contos. Eu vou deixar aqui na caixa de descrição o minuto certinho que eu começo a falar a respeito de cada conto, para caso você queira pular para algum conto específico que você já tenha lido. Se não, fique à vontade para assistir tudo, porque serão realmente comentários bem breves acerca de cada conto. Porque também, como são contos, histórias curtas, se eu comentar demais, eu conto o conto todo, né? O primeiro conto chama O Reparador de Reputações, e pode ser considerado... Não pode não. É uma fantasia, né? Porque se passa no mundo, se passa em Nova York, essa história, se passa no ano de 1930, peraí. Não, começa em 1920 a história. Mas tem vários elementos na história que mostram que não é a Nova York real de 1920, né? Tem outro sistema de governo, tem alguns elementos da cidade que são diferentes, então dá pra saber que não é a Nova York. Bom, eu não saberia, mas mais uma vez as notas me ajudaram
apontando essas diferenças. Então tem o Castaigne, que ele ficou internado no sanatório depois que ele caiu do cavalo, porque acreditaram que ele estava com alguns problemas mentais, e você começa a acompanhar o conto ele saindo desse sanatório. Então ele visita algumas pessoas, ele encontra com um primo dele, é o único parente com quem ele encontra na história. E ele vai falando da peça do Rei de Amarelo e tudo mais. Só que chega a hora que fica meio ambígua, se você... Pelo encontro dele com as pessoas e pela conversa, você fica meio assim, percebendo que ele tem uma visão de mundo diferente dessas outras pessoas. E aí você fica tipo, será que ele é doido mesmo? Ou será que, como ele tá dizendo, ele tem informações privilegiadas e ele tá sabendo de coisa que essas pessoas não sabem, e por ele ter ficado internado, essas pessoas não estão dando crédito ao que ele está falando? Só isso que eu vou dizer. Eu achei bem interessante e o final é relativamente surpreendente. O segundo conto se chama A Máscara e se passa na França já. Conta a história de um grupo de 3 artistas, pintores, que são amigos, que moram em Paris. E um deles descobre uma espécie de poção mágica que vai possibilitar ele fazer melhor suas obras de arte. Eu não vou detalhar que poção mágica é essa, eu só posso dizer que essa história é uma tragédia. O conto seguinte se chama No Pátio do Dragão. Conta a história de Scott, um pintor, e Tessie, sua modelo, e da relação deles dois, né? Que essa relação entre pintor e modelo, mas que chega uma hora que isso se mistura e eles caminham para outro tipo de relação e que não vai ter mais volta. Paralelo a isso, tem um elemento sobrenatural que ronda os dois. E eu diria que é um conto de romance e de terror. Eu achei bem legal, assim. Não é um final chocante, mas também não era bem o que eu esperava. Então, ok. O conto seguinte é Mademoiselle Dis. Dis é Dis, que é um lugar que tem na França. Obviamente não é Paris, é tipo um lugar no interior que tem uma geografia, uma vegetação que agradava muito Chambers, que ele visitava muito nas férias, digamos assim. Tudo isso eu sei por causa das notas. E parece muito aquelas histórias, aquelas lendas que existem nos lugares, né? Então um cara, ele tá viajando pelo interior para caçar, ele se perde. E ele encontra com uma moça que também tá caçando. E ela, depois chegam outras pessoas, né? O irmão dela, parentes que estavam caçando com ela. E ele é acolhido na casa deles para ele se recuperar, comer, se abrigar durante a noite do frio, para depois partir. E, como eu disse, parece aquelas lendas, assim, aquelas coisas, aquelas histórias, assim, mal assombradas que a gente conta. Eu gostei, achei legal. A história seguinte, ela é bem realista, assim, tem uma coisa meio de terror, morte, mas não tem nenhum elemento fantástico, que chama A Rua dos Quatro Ventos. A história começa quando uma gatinha mesmo, um gato, né, entra na casa de um homem, e a gente vai acompanhando a perspectiva dele de, através dessa gata, encontrar a dona dela. Esse eu achei bem sem graça, para falar a verdade. O conto seguinte é A Rua da Primeira Bomba. Mais uma vez é um conto de terror, mas que não tem nenhum elemento fantástico, né? O terror é o terror da realidade mesmo. E como o nome diz, né, tem a ver com bombardeio, mas é o terror da guerra. Esse, embora não tenha nenhum elemento fantástico, eu achei bem interessante justamente por isso, né? Que nesse conto você está acompanhando um grupo de pessoas que tem um casal, tem os amigos, e aí de repente a cidade entra em conflito e começa a haver um bombardeio e o que vai acontecendo com essas pessoas, né? Eu achei bem interessante, porque é uma experiência que, graças a Deus, ninguém nunca passou, né? Não é uma coisa comum, nós que estamos aqui no Ocidente, acho que só quem está no Oriente Médio, né? De ter passado pela experiência de ter a sua cidade bombardeada, né? Então eu achei bem interessante esse conto. O conto seguinte é A Rua da Nossa Senhora dos Campos, que eu achei um conto bem de drama, assim, que é um jovenzinho que veio do interior dos Estados Unidos para Paris para estudar artes, né? E ele é muito recatado e tal, mas vai morar no bairro onde é cheio de artistas, e ele se encanta por uma dama que ela coloca em torno disso uma aura de mistério, e você fica meio sem saber o que fazer, mas o final é ok. Assim, não é meu conto preferido, mas é interessante. É mais romance mesmo esse. E o último conto chama Rue Barrée, que é em francês, quer dizer a rua bloqueada, a rua fechada.
que é de uma moça que é lindíssima, que mora numa rua fechada e que vários amigos que são artistas em Paris se encantam por ela e têm interesse por ela, mas você fica sem saber quem vai conseguir conquistar o coração dela, se é que alguém vai conseguir. E é um final meio trágico, mas eu gostei. Eu achei legal. Bom, esses são os contos todos que vêm, né? Eu fiz um pequeno comentário sobre todos eles. Como todo livro que tem contos, ele nunca faz... dificilmente, nunca não, mas é muito difícil você ler um livro de contos e dizer, ah, perfeito, amei. Porque você vai gostar mais de uns contos, menos de outros. Então vai ser sempre um livro que pode ter altos e baixos. Mas de modo geral eu considero que esse é um livro que tem mais altos, né? Acho que só teve 2 contos que eu realmente não gostei muito. E outros contos que ou foi ok, ou eu gostei bastante. Então acho que valeu muito a experiência. Como eu disse, tem contos de terror, mas terror de todos os tipos, né? Tem aquele terror mais sobrenatural, de fantasma. Tem o terror, que é a pessoa que é louca, que comete crimes. Tem o terror da realidade, né, com guerra. Então eu achei que tem uma diversidade boa de tipos de terror. Mas nada nesse livro é muito assustador. Então se você tem medo e não gosta muito de ler esse gênero, talvez seja uma boa pedida justamente por isso, assim, porque sinceramente não me assustou em nada, assim. Ainda mais porque, como são contos, às vezes quando você lê um livro inteiro de terror, você tem tempo de se envolver mais com as histórias, se envolver mais com os personagens, entrar mais naquele mundo, né? Mas o conto ele é mais direto, mais objetivo. Então acho que com isso também facilita você não se assustar tanto. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, clique em gostei pra mim. Se inscreve no canal para acompanhar os próximos vídeos. Continue assistindo os vídeos todos os dias nesse especial em comemoração de 1 ano do canal. Até dia 25. Um beijo e até a próxima. Tchau!